Olá, estudante da terceira etapa da EJA, do segundo semestre. Meu nome é Núbia Pontes, sou professora de Biologia e vamos para uma aula de Ciências da Natureza? Qual o assunto de hoje? Aqui nesse módulo 1, unidade 2, aula número 1, nós vamos fazer uma introdução à fisiologia. E começo já questionando, você sabe o que é fisiologia? Dentro da biologia, da ciência, temos várias áreas, vários campos de estudo, tá? Então, a biologia é a ciência que estuda a vida, mas em diferentes níveis, temos a fisiologia, por exemplo, que vai se preocupar com o quê? Então, dá uma olhada na imagem, ela pode te dar aí uma pista sobre o que é o objeto de estudo da fisiologia. Físio vem de função, logia, estudo. Então, na fisiologia, que é um ramo da biologia, nós vamos buscar compreender o funcionamento de um organismo. Então, sendo responsável por desvendar todos os processos físicos e químicos envolvidos na manutenção da vida. Vamos buscar compreender, então, como funcionam cada um dos tecidos, cada um dos órgãos e sistemas, como eles se interrelacionam, qual a importância e contribuição deles para a manutenção da nossa vida e da vida dos seres vivos como um todo. Vamos dar aqui uma ênfase à fisiologia humana, mas saiba que primeiro, que estudar a fisiologia dos seres vivos é extremamente importante, pois não basta saber, por exemplo, quais são os órgãos que compõem o organismo, é fundamental compreender todo o seu funcionamento e as atividades desenvolvidas por cada uma dessas estruturas. Por exemplo, existem alguns problemas que podem acometer alguns órgãos e muitas vezes alguns precisam passar por cirurgia ou mesmo serem removidos. Você saberia dizer qual órgão você poderia perder assim numa cirurgia, sendo removido para poder melhorar o seu estado de saúde? Pois é preciso saber o que cada órgão faz, quais as suas funções. Isso é muito importante no campo da medicina, inclusive. E para compreender a fisiologia é necessário ter conhecimento básico de várias áreas da biologia, como por exemplo, a anatomia, a morfologia, a biologia celular, que vai estudar as células, a bioquímica, que estuda as reações químicas que acontecem nas células, a ecologia e a biofísica também. Isso faz necessário, pois todas essas áreas elas estão interligadas e o funcionamento de um organismo está relacionado com processos que ocorrem em vários níveis de organização. Vocês conseguem imaginar aí quais são os órgãos que compõem o sistema cardiovascular, o sistema digestório, o sistema reprodutor? Quais são os sistemas que trabalham mais interligadamente? Olha só, a fisiologia humana, ela preocupa-se com o entendimento do funcionamento do corpo humano, integrado, e deste modo, conhecimentos químicos, físicos e, é claro, anatômicos são necessários. É uma área que estuda desde as células até os sistemas que compõem o corpo. Dentre os processos estudados nessa área, podemos citar, por exemplo, a digestão, a excreção, a respiração, a reprodução. Então, são funções desempenhadas por diferentes sistemas no nosso organismo. E por falar que a fisiologia estuda desde a célula até o organismo completo, vamos aqui ver os níveis de organização do corpo humano. O corpo humano pode ser analisado em diferentes níveis, partindo das células, passando pelos tecidos, órgãos e os vários sistemas. Considerando, então, as células como o primeiro nível hierárquico dessa organização, a gente tem essa sequência. O conjunto de células forma tecidos, conjunto de tecidos formam órgãos, conjunto de órgãos formam sistemas e conjunto de sistemas irão formar ali todo um organismo. Olha só aqui a imagem ilustrando, por exemplo, nós temos uma célula muscular.
As células musculares se apresentam na forma de fibras musculares, são células alongadas, elas têm função de contração e vão compor o tecido. Por exemplo, o tecido muscular estriado cardíaco. Pelo próprio nome, né, você já tem uma noção de onde a gente vai encontrar esse tecido muscular. No coração, tá? Então, formando ali esse órgão muito importante neste sistema, que é o sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular não tem apenas o coração, tem vasos sanguíneos, como veias e artérias, que se espalham e se ramificam pelo corpo todo e tem a função de bombear e levar o sangue que contém nutrientes para todas as células. E o conjunto dos demais sistemas, além do sistema cardiovascular, conseguiria enumerar aí outros sistemas já citados anteriormente. Junto com o sistema cardiovascular, nós temos sistema respiratório, sistema linfático, sistema digestório, tá? Sistema reprodutor, sistema nervoso, sistema locomotor, tá? Então, juntando tudo, nós vamos ter aí um organismo, e um organismo que desempenha funções e requer ali que esteja em equilíbrio para que tudo funcione muito bem, né? O nosso organismo precisa, então, estar em homeostase. Mas vamos continuar esse assunto numa próxima aula para a gente fechar essa introdução aqui. Vamos a uma prática? Vamos trabalhar o assunto em uma questão. Acompanhe aí, olha só. O estudo do corpo humano possibilita sua análise em diferentes níveis. Quando estudamos um conjunto de células semelhantes que desempenham a mesma função, estamos analisando o quê? Letra A, tecido. Letra B, sistema. Letra C, órgão. Letra D, organismo. Ou letra E, átomo. Então, você viu na aula de hoje, né, que podemos organizar o corpo humano em níveis de organização, partindo aí da célula. E o conjunto de células forma o quê? Formam tecidos, né? Então, se a gente parte das células, e juntando células, nós estaremos analisando justamente aqui um tecido, né? Então, recapitulando, a fisiologia é um ramo dentro da biologia que se preocupa em estudar a função de todas as células, tecidos e órgãos do corpo. Aqui a gente vai dar um enfoque principalmente à fisiologia humana e vamos continuar esse assunto numa próxima aula. Te espero lá, até mais. Tchau, tchau!